Algumas palavras conseguem mudar completamente uma situação e um discurso bem construído pode transformar opiniões e ações. Isso é o que eu chamo de alquimia das palavras, a arte de transformar linguagem em poder. E esse poder é capaz de influenciar, inspirar e mover pessoas. Mas como usar esse poder ao seu favor? Olá, querida pessoa, eu sou Eliane, jornalista, e estou aqui toda semana te entregando conteúdo do bom sobre comunicação. Então se inscreve aí no canal. Mas por que eu escolhi essa palavra alquimia? Pensem nisso inspirada nos alquimistas antigos mesmo, que tentavam transformar chumbo em ouro. O sonho deles era justamente transformar a realidade. E eu acredito que as palavras têm sim o poder de transformar a realidade. Você concorda? Essa alquimia das palavras permite transformar pensamentos, emoções e até ações, porque você bem sabe, palavras bem escolhidas podem curar, encorajar e liderar. E como usar palavras para inspirar e influenciar? Tem algumas coisas básicas que todos podem fazer e eu vou te dar aqui também 3 dicas de autores de livros muito famosos. Já pega o papel aí para anotar e não esquecer. O primeiro passo é entender que as palavras carregam significados muito profundos. Carregam até mesmo as nossas próprias emoções. E Dale Carnegie, em seu clássico Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, sugere sempre elogiar as pessoas com sinceridade. E mostrar interesse por elas também faz diferença. Para isso, você pode escolher palavras positivas e encorajadoras que incentivam e motivam os outros. Por exemplo, em vez de você dizer "Você errou", diga mais ou menos assim: "Você fez um ótimo trabalho e aqui está uma maneira de melhorar ainda mais". Só toma cuidado para não mentir. Se o trabalho ficou ruim, não vai esconder a verdade. E também tenha cuidado para não ficar puxando o saco demais, que é feio. Você só precisa escolher quais palavras usar. A alquimia aqui é impactar como as pessoas reagirão ao que você disse. Que, no exemplo que eu dei, é incentivar a pessoa a corrigir o erro. Quando você fala apenas que ela errou, sem mostrar um caminho, você está só deixando ela se sentir ali incapaz. Agora, quando você elogia e sugere como melhorar, a pessoa vai ter certeza que consegue fazer melhor e vai lá fazer o melhor que pode, com gosto. Consegue perceber a diferença? O segundo passo é conhecer o seu público. Eu sempre digo isso aqui no canal. Em qualquer tipo de comunicação, você tem que conhecer seu público, mesmo que o público seja uma única pessoa. Entenda as necessidades, os desejos e as preocupações das pessoas. Simon Sinek, autor do livro Comece pelo Porquê, fala muito sobre a importância de comunicar o propósito. Quando as pessoas entendem o porquê por trás das palavras, elas se sentem mais motivadas e engajadas. Então, use palavras que toquem nas experiências e emoções do público. Por exemplo, se você está apresentando um novo projeto para sua equipe de marketing, em vez de você dizer "Precisamos fazer isso porque é a nossa responsabilidade", é melhor dizer algo mais ou menos assim: "Este projeto é uma oportunidade para aumentar o nosso impacto no mercado e mostrar o quanto nossa equipe é inovadora. Com isso, a gente pode atrair mais clientes e fortalecer nossa posição aqui na empresa". A alquimia aqui é usar as palavras para transformar uma tarefa comum em uma missão. Um simples trabalho pode mexer muito com os valores e as ambições da equipe. Assim você esclarece a importância da tarefa, mas também inspira a equipe a se engajar, pois eles veem valor pessoal e coletivo no trabalho que estão fazendo. E isso serve para qualquer coisa mesmo, não só trabalho. Usa sua imaginação aí e começa a colocar em prática. Sempre destaque o porquê das coisas e veja suas palavras ganhando poder sobre as pessoas. E o último passo é usar histórias. Histórias são poderosas na comunicação, porque elas conquistam a atenção e deixam qualquer mensagem ali inesquecível. E eu tenho outro autor legal aqui para dar essa dica, Daniel Kahneman, no livro Rápido e Devagar, explica que o nosso cérebro processa melhor informações quando elas são apresentadas em forma de narrativa. Então, compartilhe histórias pessoais ou exemplos reais que ilustrem os seus pontos. Isso até me fez lembrar do tempo que eu estava lá na faculdade de jornalismo. Eu tinha muita dificuldade de entender algumas matérias, porque os professores simplesmente
saía falando as teorias, dando exemplos básicos demais, que não me ajudava em nada a visualizar como colocar aquelas coisas na minha vida. E foi por isso também que eu decidi fazer esse canal aqui no YouTube, para tentar explicar as coisas de um jeito que nunca fizeram por mim. E sigo tentando e me esforçando para descomplicar a comunicação. Aliás, você percebeu o que eu acabei de fazer aqui? Contei uma história minha para te mostrar como histórias têm poder. Talvez você até já tenha esquecido as outras 2 dicas que eu dei aqui no vídeo, se você não anotou nada aí. Mas essa de contar histórias, contando uma história minha, você não vai esquecer. A alquimia aqui é usar as palavras para transformar sua mensagem em algo que toque nas experiências pessoais de cada um. Eu aposto que você lembrou do seu tempo de faculdade. Como era sofrido! Quando você compartilha uma história pessoal, você cria uma conexão genuína com o seu público, deixa sua mensagem memorável e inspira a pessoa a agir da maneira dela. Olha só quanto poder você pode ter nas suas mãos, só praticando essas 3 coisas que eu falei aqui, que é entender e usar o poder dos elogios sinceros, explicar o porquê das coisas e contar histórias. Espero que você tenha gostado e aprendido bastante com esse vídeo. Se tiver alguma dúvida ou quiser compartilhar sua experiência, deixa aqui nos comentários. E não esquece de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. Muito obrigada por assistir até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.